Hoje eu quero falar com vocês sobre a nossa base principal. Quando nós falamos de inteligência emocional, a base principal é os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, eles controlam todos os resultados da nossa vida. Os nossos sentimentos, eles controlam todos os nossos passos. A pergunta é: qual o passo que você tem dado? Você tem consciência de que tipo de sentimento que você tem? Vício emocional. Vício emocional é todo comportamento ou comunicação disfuncional. E esse vício emocional, ele acontece quando a gente age de uma forma não esperada, mas de uma forma repetitiva, ou seja, eu não quero agir assim, eu não quero sentir isso, mas eu acabo sentindo. Isso é vício. Vício, ele é um sinônimo de tudo aquilo que eu comunico, de tudo aquilo que eu penso e de tudo aquilo que eu sinto de forma destrutiva. Então, pensando em vício emocional, eu quero que vocês aí possam participar comigo e me digam o que vocês acreditam que vocês podem se sentir ou podem estar agindo de forma viciosa e não tinham consciência. Qual a situação que vocês acreditam que vocês ainda estavam agindo de forma viciosa, mas não tinham consciência? Vamos pensar nisso? Vamos pensar. Diana, você falou que o vício emocional é todo comportamento e toda comunicação disfuncional. Qual seria uma comunicação disfuncional? Se essa fala ela é repetida muitas vezes, isso acaba se tornando um vício emocional. Eu me preocupo demais, eu fico muito preocupada. Isso tudo é vício emocional. E tudo aquilo que não nos faz bem, tudo aquilo que gera resultados negativos e que vem se repetindo, a nossa mente, o nosso cérebro está habituado a colocar isso para fora, para gerar no nosso corpo aquela sensação, aquele nível de hormônios e neurohormônios, porque nós estamos viciados. Então, nós buscamos isso, nós buscamos nos conectar a essa fala para receber esse hormônio. Olha que loucura. Vício emocional é todo comportamento disfuncional que você não quer ter, mas você acaba tendo. É toda fala disfuncional que você não quer falar, mas você acaba falando. Sabe aquela coisa que você fala assim, deixa eu pensar, eu vou ficar quieta. Eu vou ficar quieta. Eu não vou falar, eu vou ficar quieta. Dessa vez eu não vou falar, eu não vou dar minha opinião, eu não vou dar minha opinião. E de repente, falei. Eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso, eu não vou me preocupar, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar. E aí, o que acontece? Pensou. Vício emocional. Dá um jeito para não sentir, dá um jeito para não falar, dá um jeito para não pensar, mas pensa e sente. E vício emocional é todo comportamento disfuncional que gera falta de resultados positivos na sua vida. Então, agora eu quero que vocês pensem quais as comunicações que vocês têm lançado, que muitas vezes estão impedindo você de progredir. Medo, gente. Medo é a escravidão da humanidade. A humanidade está cheia de medo, as pessoas têm medo de tomar decisões e errar. As pessoas têm medo de ter um relacionamento amoroso e não dar certo. Aí elas têm medo de ficarem sozinhas e não ter um relacionamento amoroso. Elas têm medo de nunca emagrecer, elas têm medo de nunca ficar com o corpo que elas desejam, elas têm medo de não pagar as contas em dia, elas têm medo de ser traída, medo, um medo. Quem aqui já teve muitos medos? Vamos pensar que já teve, né? Vamos falar no passado, já vamos comunicar de forma congruente. Quem já teve muitos medos? Levanta a mão. Mas e se não der certo? Mas e se eu trabalhar nessa empresa, eles me mandarem embora? Ou então, e se eu montar, abrir um novo negócio, esse novo negócio fechar? Medo. Mas e se eu confiar nessa pessoa? E se essa pessoa não for leal? Medo. Isso é vício. Vício de dar um jeito de ser lascado, gente. Tem gente que gosta, não quer gostar, mas gosta de ser lascado.
Gosta. Ó, mulherada vai entender o que eu tô dizendo. Os homens talvez nem tanto, mas a mulherada vai entender o que eu vou dizer. Dá um jeito de crica, sabe? Crica na orelha do marido, crica na orelha do fulano, crica. Crica por causa da casa, por causa disso, por causa das coisas, sim. Ela não é mulherada. Vício emocional. E todo vício emocional, ele pode ser reprogramado. Agora vamos pensar numa situação, né? Eu não me sinto boa o suficiente. Quem já se sentiu assim, gente? Vocês já sentiram? Alguém já se sentiu? Não se sentir boa o suficiente? Não se sentir bom o suficiente naquilo que tem que fazer? Pois é. Isso é vício. Vício de alimentar falta de capacidade. Vício de alimentar medos. Vício de alimentar preocupações. Vício. Isso é vício. Sentimento de raiva. Sentir raiva por coisas que se repetem. Coisas que, por exemplo, sentir raiva por coisas que eu sei que eu não posso mudar, que não está no meu controle, e aí sinto raiva. O sentimento é a raiva. Então, o sentimento é a raiva. O vício é o caminho, a trilha neural que ela usa para sentir raiva. Então, por exemplo, vamos imaginar assim, ó, eu quero ir ao banheiro, por exemplo, aqui do meu lado tem uma porta. Eu quero ir ao banheiro. Para que eu entre no banheiro, para que eu acesse o banheiro, eu preciso abrir a porta. E é por essa porta que eu entro, é o caminho que eu tenho para entrar nesse banheiro. Então, para eu acessar esse sentimento que eu sou viciada, eu preciso trilhar o meu caminho. Quando eu vejo, eu já fiz. Só que aqui ela já está lá, já aconteceu, mas antes tem alguma coisa que acontece antes. Isso é vício. Vício é tudo aquilo que nós queremos evitar, mas nós não conseguimos. Eu quero evitar não sentir medo do próximo passo, mas aí eu não consigo. Eu quero evitar não ficar preocupada, mas aí eu não consigo. Eu quero evitar não brigar com o namorado, mas aí eu não consigo. Eu quero evitar não ficar descontrolada para cuidar de todas as coisas, querer que tudo funcione do meu jeito, mas aí eu não consigo. Isso é vício. E todo vício gera uma escravidão emocional, todo vício. O que a gente precisa entender é como esse ciclo acontece. Porque esse ciclo, ele vai comandando os nossos resultados. Agora, como? Como é que ele acontece? Como é que ele é acionado? Vício emocional vem das nossas heranças. A forma com que a gente come, a forma com que a gente se veste, a forma com que a gente sente, a forma com que a gente se relaciona. Vício é todo comportamento, toda circunstância, todo sentimento, toda pessoa, todo resultado de vida disfuncional que eu tenho na minha vida e eu não quero, mas eu acabo repetindo. Vou colocar o slide para vocês verem aí na minha tela para ficar maior para vocês. Isso é vício. Vício emocional é aquele comportamento, aquela circunstância, aquele sentimento e aquela pessoa. Como assim pessoa, Diana? Aquela pessoa que eu amo tanto. Eu amo muito, muito. Mas ela é uma pessoa que, como ela me ama também demais, ela passa a mão na minha cabeça quando eu tô fazendo besteira. Passa a mão na minha cabeça. Ou então, ela é uma pessoa que fala, ai, mas coitadinha, eu tô tão preocupada com você, eu tô com tanta dó de você. Não é uma pessoa que te leva para o resultado, é uma pessoa que te coloca como coitado, isso é vício. Pessoas que nos levam para agir de uma forma totalmente disfuncional na nossa vida, fora das nossas metas, nossos objetivos. Isso é vício. Diana, mas e agora o que eu faço? Você não tem vício? Todos nós temos. Anota aí. No mínimo 30 vícios emocionais todos os dias. Ai. A questão é, até quando você vai se manter na falta de consciência? Até quando você vai se manter nesse tipo de comportamento disfuncional? Então, vício, gente,
É tudo aquilo que eu comunico, que eu penso, que eu sinto de forma destrutiva, que não me traz resultados positivos. Porque a gente fala de vício, as pessoas pensam que é droga, que é bebida, que é... Não é só isso. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma noção, o vício de bebida, de drogas, de medicações, ele começou antes num vício emocional. Vocês sabem o que faz uma pessoa se tornar viciado, por exemplo, em cigarro? Além de, obviamente, contágio social, além de herança de pais. Mas essa pessoa, ela precisou trazer isso para si, porque em algum momento da vida, ela sofreu abandono. Em algum momento da vida, ela não se sentiu pertencente, ela não se sentiu amada no nível suficiente. E levou ela para um vício. Porque o vício, ele gera pertencimento, anotem isso. Todo vício gera pertencimento. Só que a pessoa, ela não escolhe isso de forma racional, ela não decide pertencer a isso, ela só pertence. Então, ela tem uma fatia da vida dela que ela acaba dominando, que ela acaba sentindo prazer, porque quando a gente recebe um abraço, quando a gente recebe um toque, quando a gente recebe um carinho, isso gera prazer. Mas para uma pessoa que tem vício de bebida, de cigarro, de droga, de etc e tal, ela pertence àquilo. E pertencer àquilo gera prazer. Ó, vamos pegar um vício hoje em dia, um vício simples, mas que as pessoas se perdem. Assistir uma série de televisão. Tem pessoas que começam a assistir uma série e ela não consegue gerenciar mais o tempo da vida dela, o tempo do dia dela. Ela não consegue, às vezes ela pega uma série, no dia de semana ela vai assistir até o outro dia, não consegue desligar a série e vai varar a madrugada. Não consegue ter um gerenciamento. E a gente não precisa tirar da nossa vida o que nos dá prazer, a gente tem que aprender a gerenciar. Quantas vezes nós sentimos medo? Faz assim, ó. E quantas vezes você deu um jeito de encontrar a solução para esse seu medo? Você conseguiu resolver o problema que você tinha medo. E o que te impede de olhar para esses desafios que você já venceu e perceber o quanto você é uma pessoa extraordinária, tão capaz? O que te impede? Que ficha que cai? Vício emocional, nós convivemos todos os dias. Vício emocional é tudo que você comunica que não te faz bem, gerando sentimentos negativos. Exemplo: comunicação de vitimação, comunicação de raiva, comunicação de arrogância, de indiferença, de depressão, de negativismo, de que não vai dar certo. Esses comportamentos com os quais convivemos todos os dias, que você comunica e que não te faz bem, gerando pensamentos, gerando sentimentos. Mas agora vem o pulo do gato, gente. O pulo do gato é aquele que dói na alma. A gente gosta, dá prazer. A gente gosta de sentir uma raivinha, a gente gosta de sentir um medinho, a gente gosta, oh, lasqueira de Jesus, eu fico me perguntando com a intenção de Deus para dar esse trem para a gente no dia a dia, a gente gostar de sentir medo, gostar de sentir raiva, mas dá prazer. Então, por que a gente sente? Porque prazer no nosso corpo, ele é liberado através da serotonina e da endorfina. E o nosso corpo ama receber serotonina e endorfina, porque a serotonina e a endorfina, eles são neurotransmissores responsáveis por toda a euforia e por toda a energia do corpo, mais do que até a adrenalina, porque quando, por exemplo, quando o nosso corpo recebe uma descarga muito grande de adrenalina, que é um hormônio que vai direto no nosso sangue, existe uma fadiga. A adrenalina, quando ela é descarregada no nosso corpo fadiga. Na hora da adrenalina, não, você sente você fica com a pupila dilatada, você sente aquela força. Mas quando a fase da adrenalina vai caindo, o cortisol vai entrando no nível da adrenalina e a adrenalina vai baixando. E a única forma de equilibrar isso aqui é a serotonina e a endorfina.
Então, quando o nosso corpo ele se conecta à energia que a serotonina e a endorfina libera, o que nós sentimos? Paz. É como se a gente entrasse em real equilíbrio. E o nosso sistema nervoso central, ele se conecta a essa paz. Imagina assim, ó. Imagina que o seu celular tá lá, tá começando a acabar a bateria, tá começando a acabar a bateria. E aí fica aquele pauzinho vermelho. E aí o seu celular, para você poder usar aquela quantidade, aquele pouquinho tempo que ele tem que tá com aquele pauzinho vermelho, o que está acontecendo com ele? O aparelho ele está descarregando uma carga gigante de adrenalina para aguentar até acabar a bateria. Quando você pega e coloca o seu celular para carregar, coloca na tomada e deixa ele quietinho sem usar ele, é como se o seu celular estivesse recebendo serotonina e endorfina. E aí ele está trazendo energia de novo, ele está voltando a ser um bom aparelho com a sua com o seu nível de pleno funcionamento. Agora, se você não colocar ele para carregar, o que vai acontecer? Ele vai desligar. É o que acontece com o corpo. Muita adrenalina, muito cortisol, desliga. Então, quando nós temos prazer, vamos ouvir uma fofoca, gente. Eu tenho uma fofoca para contar para vocês, porque a curiosidade promove serotonina e endorfina. Então, a pessoa fica... Eu preciso saber. Você vai contar? Que hora que você vai contar? Não, mas então você não vai contar agora, mas que horas que você vai contar que eu vou ficar esperando você contar esse negócio? Você ficou sabendo o que aconteceu? Você ficou sabendo? E aí a pessoa fica naquilo, e ela vai buscando sensores de curiosidade. A gente é viciado nisso. A gente é viciado em não saber o próximo passo. Porque eu não sei se você sabia, você gosta de ter incertezas na sua vida. Você diz que não, mas você gosta. Gente, vício emocional, nós damos um jeito para viver, do jeito que nós não queremos viver. Damos um jeito para nos decepcionarmos com as pessoas, do jeito que não queremos nos decepcionar. Damos um jeito de sentir insegurança, de sentir timidez, de sentir vergonha. A gente dá um jeito. E nesse dar um jeito, a gente passa uma vida colocando a culpa no outro. Exemplos de vícios emocionais. Ser maltratado é um vício emocional. Ser abandonado é um vício emocional. Peraí que pulou aqui meu slide. Ser pobre é um vício emocional. Estar sempre endividado é um vício emocional. Estar sempre recomeçando é um vício emocional. Trabalhar demais. Sabe aquela pessoa que você vê que ela trabalha, mas ela não ganha dinheiro. Ela trabalha, mas ela não ganha dinheiro. Comer de forma disfuncional é um vício. Beber, usar drogas, ser maltratado, impaciência que vive se repetindo com a mesma pessoa, com a mesma situação, isso é vício. Isso não é vício dos outros, é um vício nosso para com pessoas, para com circunstâncias e para com situações. Vício emocional envolve tudo isso aqui, ó. São comportamentos, são circunstâncias, são sentimentos, são pessoas e são resultados de vida. Vício emocional. O que faz uma pessoa ser viciada? Porque ela viveu essa fratura emocional, ela foi machucada emocionalmente na sua identidade, na sua autoestima. E aí agora, ou ela usa da mesma situação para atacar os outros, ou para atacar a si, ou ela usa de uma situação oposta. Então, uma pessoa que foi muito criticada, ela pode ser omissa no falar, ela pode se calar, ou ela pode ser uma pessoa crítica. E todo vício, ele veio e aconteceu por um episódio de rejeição, ou por múltiplas situações que vieram se repetindo ao longo da vida. Agora eu quero apresentar para vocês todos os sentimentos. Na verdade, não todos, mas os sentimentos principais que comandam os nossos resultados. Mas antes, explicar um pouquinho para vocês por que isso acaba se repetindo na nossa vida, tá bom? Sentimentos. O sentimento é a base da cadeia imunológica.
Então, os nossos sentimentos, eles podem gerar vida palpável, alegria, motivação, eles podem gerar grandes ideias, inovação. Os nossos sentimentos, eles podem elevar o nosso sistema imunológico ou fazer a gente até adoecer. Por isso que uma pessoa que começa a desacreditar, isso é muito sério, porque isso vai gerando dentro dela uma sensação de falta de fé, e a falta de fé mina com a produção de serotonina e endorfina. Então, os nossos sentimentos, eles constroem uma vida linda, plena e abundante, ou eles destroem, eles fazem a gente ter uma vida sofrida ou uma vida escassa, ok? E o que mantém? Por que o vício, que é tão ruim, ele se mantém? Agora, segura na cadeira para vocês não caírem. Sabe o que mantém o nosso vício? As pessoas que a gente mais ama. Como assim, Diana? Sabe quem mantém os meus vícios? O Genivan. O Genivan mantém os meus vícios. E sabe quem mantém os vícios do Genivan? A Diana. Sabe quem mantém os vícios das minhas filhas? Eu, ele, a mamãe, o papai. As pessoas que você mais ama é que mantêm o seu vício, porque são as pessoas que passam a mão na sua cabeça, são as pessoas que, por amor a você, elas acabam te ouvindo suas lamúrias, ouvindo o seu estado de vitimação. São essas pessoas que mantêm o seu vício. Por isso que existe aquela frase, santo de casa não faz milagre. Não faz, gente, porque vem uma pessoa de fora, e essa pessoa de fora, ela fala às vezes a mesma coisa que a gente está falando para a pessoa, e não cai a ficha, mas vem essa pessoa de fora, do nada ela fala, porque a forma com que o nosso querido, a nossa querida vai falar com a pessoa de fora é diferente da forma com que ela fala intimamente com você. Então, o que mantém a gente no vício é o fato de termos a quem conectar, ligar a nosso interruptor à tomada, que é a pessoa que a gente mais ama. E essas pessoas, elas acabam nos ouvindo, acabam aceitando, para elas é normal certas coisas. E aí você vem para a mentoria e você percebe que tem muitas coisas que não é normal, pode ser até comum, mas não é normal. Agora vamos para cada sentimento, gente, vamos lá, respira comigo. Raiva. O que é a raiva? A raiva é um sentimento de protesto, é um sentimento de insegurança, sentimento de timidez, de frustração contra alguém ou alguma coisa que se exterioriza quando o seu ego, quando o seu orgulho, de alguma forma, é afetado. A raiva e seus sentimentos correlatos como ressentimento, ódio, estão sempre presentes em todos os sentimentos. Como assim, Diana? Vamos lá, vou entender isso. Deixa eu explicar para vocês. Imagine aqui é a raiva, né? Foi falado da raiva em alguns momentos aqui no começo da mentoria. A pessoa que sente raiva, ela em algum momento ela sentiu algum outro sentimento antes para poder se conectar com a raiva. Ela só sentiu raiva porque antes ela sentiu angústia. Então, isso aqui são os sentimentos correlatos, que eu estava citando no outro slide. Por exemplo, o medo. Antes de sentir raiva, a pessoa primeiro acessa o medo. Então, todos esses sentimentos acontecem antes da pessoa se conectar à raiva. Por exemplo, os ciúmes, a mágoa, o apego. Primeiro a pessoa sente algo que lhe fere, para depois ela acessar a raiva. A raiva, ela está presente em todos os vícios emocionais, todos. E depois da raiva vem a ira, e depois da ira vem o ódio. Agora, por sua vez, Diana, como é que eu viro o jogo? Aí eu consegui ressignificar esse sentimento, eu tenho que colocar um sentimento positivo em cima. Que ficha que cai? Eu não consigo chupar limão não, colher limão. Não vou colher limão jamais de um pé de maçã.
Então, se eu estou sentindo vergonha, vergonha vem porque em algum momento eu acessei muita raiva, do possível bullying, dos constrangimentos, de situações onde você se sentiu desprotegido. Então, como você passou por situações como essa no passado, hoje a pessoa tem vergonha. Por que ela tem vergonha? Porque ela não quer acessar a ferida, a fratura emocional, a dor. Ela não quer acessar o que ativa a raiva dela, mas isso tudo é inconsciente, as pessoas não têm consciência disso. Agora vamos para o próximo. Ódio. Gente, permanecer com raiva é como segurar um carvão quente com a intenção de jogá-lo na outra pessoa. Só que o único que se queima somos nós mesmos. O ódio é um veneno que a pessoa toma esperando que o outro morra. Isso é o ódio. Agora, mais um sentimento, a inveja. O que é a inveja, Diana? A inveja é um sentimento de cobiça do que o outro é, do que o outro faz ou do que o outro tem, causando à pessoa um desejo de possuir, de ter posse sobre o que o outro tem. E a inveja, ela soma um resultado de aversão. Então, o cérebro, eu tenho explicado isso muitas vezes para vocês, lembra que eu disse que o nosso cérebro, ele não quer gastar energia, ele trabalha a favor de não gastar energia? Então, quando ele trabalha a favor de não gastar energia, o que o meu cérebro busca? O máximo, o mínimo de esforço possível. Então, se a pessoa está sentindo inveja pelo carro que o vizinho comprou, o cérebro vai dar um jeito de sempre sabotar ela, para ela nunca acessar aquele carro, porque aquele carro é uma coisa ruim para ela. Foi essa mensagem que ela gravou no cérebro dela, que o carro é uma coisa ruim. Por isso que a pessoa que tem inveja nunca tem o que ela inveja na vida dela. E isso também é um mandamento bíblico, né, gente? Então, o universo nunca vai dar mesmo. Medo. O que é o medo? O medo é quando exagerado é o pior. Vocês sabem qual é o domínio do medo? O medo é a grande imaginação. Para a gente sentir medo, a gente imagina de forma gigantesca e criativa todas as possibilidades de tudo que pode vir a dar errado. E aí eu vou colher o quê? Tudo que vai dar errado, porque eu estou transbordando dessa emoção. Então, o que eu tenho que colocar no lugar do medo? Autoconfiança. O que eu tenho que colocar no lugar do medo? Alegria. O que eu tenho que colocar no lugar do medo? Fé. Diana, mas como que eu faço para sentir fé se as circunstâncias não estão claras? A pergunta é: se você consegue sentir medo, você consegue sentir fé. É o mesmo acesso. Desprezo. O que é o desprezo? Isso tudo que eu estou falando para vocês é tudo vícios emocionais. Desprezo é a ausência de um sentimento positivo harmonizador. É a ausência de reconhecer o bem do outro. Tem pessoas, gente, que são viciadas em desprezar, porque foram muito desprezadas na infância. Então, você até quer receber uma atenção, mas a pessoa está programada para não dar atenção. Aí ela não fez PPI, ela não está na mentoria de Ana Souza, e aí ela é viciada nisso. Você está esperando, não espere. Entenda que é um vício emocional dessa pessoa e não crie essa expectativa de receber isso dessa pessoa, ok? Insatisfação. Tem alguém com vício de insatisfação aí? Levanta a mão e diga, eu sim. Eu sempre insatisfeita, porque podia ser melhor, porque não deu certo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Isso é vício, gente. Vício. A insatisfação é um sentimento contínuo de falta de aprovação, não porque você não fez certo, porque a culpa é sua, porque você podia ter feito diferente, porque você não podia ter falado aquilo, porque você não podia ter agido daquela forma. E aí a pessoa está sempre se cobrando. E a insatisfação, ela acontece quando de maneira constante você fala para você mesmo que você poderia ter feito melhor, mas
Você pode ser um mestre ninja samurai do melhor. Você sempre vai dar um jeito de se dar 9, nunca vai se dar 10. Por quê? Porque talvez quando criança você tirava 7 na prova e o seu 7 era para você era mais que 10. Só que para o papai e para a mamãe não era. Talvez você ouviu muito, não faz mais que sua obrigação. Você só estuda, não faz mais nada da vida. Então, essas falas foram entrando no seu inconsciente, por mais que você faça da melhor forma, o senso de cobrança, a crença de identidade, a cobrança a si mesmo é gigante. E isso só acontece porque existe uma raiz de rejeição. Como que eu ressignifico isso? Entendendo onde ela acontece, com quem que ela acontece, para mudar o comportamento. Então, a insatisfação também é um vício comportamental. Um outro vício é a ansiedade, gente, sim. Ansiedade, modinha, mal do século, não. Isso é muito sério. A ansiedade, ela tem dominado as pessoas não, elas não sabem, a maioria não sabe que está num estado ansioso. Estado ansioso repetido, ela prejudica a saúde, prejudica resultados. Ansiedade é uma emoção que aparece quando a pessoa, ela simplesmente ela imagina uma ameaça. Ou que não vai ter dinheiro, ou que não vai conseguir, ou que o relacionamento vai dar certo, que alguém vai fazer uma coisa negativa. Ansiosa. Levanta de manhã ansiosa. Levanta de manhã com o sentimento de que não vai dar conta de fazer as coisas. Senta para trabalhar com aquela cabeça mil. Só que a pessoa, em vez de olhar para todas as situações que ela está fazendo, se elogiar, se validar, fazendo check em cada tarefa, não. Ela olha para todas que ela não fez, em vez de olhar para todas que ela fez. E a ansiedade é olhar para o dia de amanhã de forma negativa, olhar para a hora seguinte de forma negativa. E é vício emocional a ansiedade. Angústia! Quem aí já sentiu uma dor no peito? Que parece que é infarto. Quem já sentiu esse negócio que você fala assim, meu Deus, mas hoje eu acordei com um negócio, uma coisa, uma dor nesse peito. Alguém já sentiu isso? Ou então uma notícia, alguém fica de te dar uma notícia, te dar uma posição, essa pessoa não te dá essa notícia e fica com aquela coisa esperando. Então, vai fazer uma prova, vai fazer um vestibular, vai fazer uma prova de concurso público, ou vai, sei lá, tá esperando alguma coisa, uma resposta de alguém, fica com aquilo no peito. Isso é vício, tá, gente? Tá colocando sentimento onde não deve. É uma dor no peito, angústia é uma dor no peito, provocada geralmente por uma frustração. Inconscientemente, você já está pensando na possibilidade, se não der certo, como que você vai gerenciar esse sentimento se não der certo? Porque você não quer que não dê certo. Você quer que dê certo. Mas olha que louco, já que você quer que dê certo, por que você pensa na possibilidade de não dar certo? Porque existe vício. E a angústia, ela acessa sempre a insegurança, sempre. Uma pessoa, quando ela está sentindo angústia, porque ela já sentiu insegurança antes. Estresse, galera, estresse é uma reação do nosso organismo, de forma física e mental. Ou trabalhou demais, ou fez algo demais, ou pensou demais, de um esforço muito grande. Em geral, o estresse está ligado a processos hormonais e nervosos baseados no estado de alerta. O estresse, ele precisa acontecer para a gente poder descansar, dormir, desligar, para a gente diminuir a nossa carga. Mas, o que nós fazemos? Por vício, colocamos mais responsabilidades, mais responsabilidades, mais responsabilidades. E o estresse, ele aumenta o nosso ritmo cardíaco, fazendo com que a gente esteja sempre em estado de vigilância. Por exemplo, ficar o tempo todo assistindo, ficar com o olho na tela de celular, tela de televisão, computador. O nosso sistema nervoso central, ele não entende que é a hora de descansar por causa da luz. Então, o ser humano está numa fase de muito estresse. Muito estresse. Por isso que nunca se ouviu tanto falar de acordar às 5:30 da manhã, tomar banho gelado, que é para reverter esse estado de estresse. E isso é vício. As pessoas estão viciadas em serem estressadas. E não é estressado no sentido de mal-humorado, é estressado no sentido de sentir-se pesado.
Ciúmes, gente. Ciúmes é um sentimento que acontece quando uma pessoa sente medo de perder algo que é valioso. Sente medo de perder alguém, sente medo de perder alguma coisa. Ou seja, o ciumento sempre vê 3 pontos, né? Tem ele, o ponto que ele quer proteger e o ponto que ele tem medo que encara como uma ameaça, que é como se fosse roubar, como uma amizade. 2 amigas, entra uma nova amiga no meio. Aí uma fica com ciúmes e a outra não interpreta isso. Existem 3 pontos. O ciúmes nada mais é do que eu quero ter posse do que eu não tenho posse. A única posse que a gente tem é do que nós decidimos comunicar e pensar, porque do restante a gente não tem posse de mais nada nessa terra. Então, você quer ter posse de algo que você não tem controle. E isso gera ciúmes, e ciúmes é vício. Agora vamos para vergonha e timidez. Isso é vício? Muito. E sabe por quê? As pessoas têm tanto, porque agora as pessoas não sentem vergonha de falar que tem vergonha, entende? Elas não têm vergonha de falar que tem vergonha. Elas têm vergonha de falar, ai, eu tô com raiva. Elas têm vergonha de falar que estão angustiadas, que elas sentem ciúmes, que elas sentem inveja. Mas falar que tem vergonha, elas não sentem, não se bloqueiam por isso. Mas a vergonha nada mais é, olha que sério isso. É um sentimento que leva a pessoa a se esconder dentro de si, porque ela teme parecer ridícula para o meio onde ela está. E aí, em geral, uma pessoa que sente essa timidez, é como se ela não fosse tão boa o suficiente. Sintomas de timidez. E a timidez sabe aquela fala de que o que os outros vão dizer? É a vergonha. É a insegurança acionada através do estímulo da vergonha. E apego. O que é o apego? Apego, gente, é tão sutil, as pessoas dizem que não são apegadas. Mas, ó, vamos fazer o teste do apego para ver se vocês não são apegados. Apego é um sentimento de dependência, de achar que você precisa da outra pessoa, precisa, para atingir a felicidade. Colocando na sua responsabilidade, nas suas costas, a felicidade do outro. Isso dá um azar tão grande. Tão grande. Uau! E por fim, né, a dona de todas as raízes de dores e vícios, que é a rejeição. É a raiz principal. Por conta da rejeição é que todos esses vícios foram instalados. Então, alguma cena que foi interpretada que a criança não soube direcionar essa informação, porque a criança ela é totalmente emocional. Então, ela interpretou a situação como uma rejeição. Se ela interpretou uma crítica do pai que se repetiu como rejeição, a falta da mãe ali dentro de casa como uma rejeição, a criança inconscientemente não tem clareza de que ela está interpretando dessa forma, mas é assim que é interpretado todas as sensações, constrangimento, traições, divórcio, todos esses episódios que a criança viveu na infância, que se transformaram em rejeição, essa raiz criou todos os vícios. E a rejeição é um sentimento que nos leva a buscar de forma incorreta a aceitação nos outros, nas coisas, por isso que as pessoas compram, ficam endividadas, ou não compram, ou morrem de medo de ter dívidas, ou colocam as expectativas nos outros, fazem mais pelos outros do que por si mesmas. É uma pessoa que está sempre buscando aceitação fora, só que a rejeição está dentro de si, e é lá que tudo se resolve. Esse conteúdo valeu para você? Então comenta aqui embaixo, deixa eu saber o que está passando no seu coração.